comunitária, uma intercessão corporativa juntos, amém? Queria que você preparasse para a gente orar algumas coisas específicas nessa noite, tá bom? Nós vamos aproveitar que a igreja está reunida para entrar no mundo espiritual e fazer uma mudança no mundo espiritual, amém? Nós vamos, em primeiro lugar, fazer uma oração de arrependimento ao Senhor, não só por nós, pela igreja de Jesus no mundo inteiro, tá? Pela nossa cidade, pelo povo. Vamos dizer ao Senhor: Pai, nós queremos vir diante de Ti como igreja, mais uma vez nessa noite. Quarta-feira, 8 de novembro de 2023, reconhecer o poder da igreja na terra. Aproveitamos esse momento para pedir perdão ao Senhor pelos pecados da nossa cidade, mesmo da igreja ao redor do mundo. Viemos mais uma vez nos arrepender e pedir a Ti, Senhor, perdoa, limpa no sangue de Jesus, não só a nós, não só o que nós temos feito, mas o povo no mundo, Senhor, a nossa cidade, os governos. Deus, nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, perdão por aquilo que, a iniquidade que subiu diante do Senhor nesse dia, Senhor, o sangue derramado, Senhor, as maldições faladas, Senhor, pelos roubos desse dia. Nós, como igreja do Senhor, pedimos perdão a Ti. Tu és Deus, que sara a cidade, que sara o governo, que sara o país. Nós pedimos perdão ao Senhor nesse dia. Queria que você orasse comigo por avivamento na igreja. Pai, nós pedimos um avivamento pela igreja, no mundo inteiro, todas as cidades do mundo, em todos os lugares onde tem uma congregação. Traz avivamento, traz arrependimento na vida dos crentes, do povo, dos pastores, dos líderes. Pedimos ao Senhor: traz um avivamento, traz um avivamento. Traz um avivamento no meio da igreja, ao redor do mundo. Tu queres trazer o avivamento para salvar as vidas antes do Senhor voltar. Nós, como pequena congregação, nos unimos e pedimos: traz avivamento, traz avivamento. Tu és o Deus do avivamento na terra. Faz este mover, faz em nossos dias. Faz o avivamento em Marlboro, nas igrejas de Marlboro. Nós pedimos: faz um avivamento nas igrejas de Marlboro. Levanta nessa cidade o Teu nome. Glorifica o Teu nome, Senhor. Cura os pastores dessa cidade. Faz a obra do Senhor aqui. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Queria que você orasse nessa noite para que Deus mova o seu foco e Ele ficasse firme em Jesus. Senhor, nessa hora eu quero pedir que nós focalizemos em Jesus. Que o Senhor nos ensine cada dia a entregar nosso foco a Jesus. Tirar a atenção daquilo que está desviando a atenção de Jesus. Desliga o foco do passageiro, do pessoal. Desliga o foco de mim mesmo. Desliga o foco do passado. Desliga das coisas passageiras. Alguém pede: Jesus, firma os meus olhos em Ti. Deixa eu olhar para Ti, não para os meus problemas. Deixa eu olhar para Ti. Tu seja o meu prazer diário. Tu seja a minha luz, o meu sol, a minha estrela no meu altar. Alguém levanta Jesus como seu alvo. Mais uma vez eu quero declarar: Jesus, seu alvo dessa igreja. Sê a nossa visão nessa noite. Sê a nossa visão nessa noite, neste lugar. Sê a nossa visão. Eu peço a Ti. Se nós pudermos dar as mãos, nós vamos orar uns pelos outros, 1 minuto só, e vamos dizer: Senhor, cura este irmão, cura esta vida, cura a família. Faz a obra que o Senhor, que ele precisa, que ela precisa. Alguém pede a Deus pelo outro e diz: abençoa quem está do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Faz a obra que só o Senhor pode fazer. Nós clamamos a Ti pelo Teu povo. Toca a família. Os que não são salvos dessa família sejam trazidos. Nessa noite nós oramos mais uma vez. Sejam quebradas as correntes da iniquidade sobre os membros dessa família, sobre o casamento, as finanças, sobre a vida sentimental, sobre as crianças. Toda a corrente da iniquidade, nós pedimos perdão e seja quebrada pelo sangue de Jesus. Eu proclamo agora. Venha sobre cada um pelos quais nós oramos neste lugar. Venha a libertação, venha a cura do Senhor. Venha a cura do Senhor. Ensina-nos a orar por nossas famílias. Eu peço agora a obra na vida de cada um. Na vida de cada um. Na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Nesse momento, que se soltasse a mão da pessoa e orasse pela sua vida de oração. Senhor, ore pela sua vida de oração, meu Deus, Senhor, me ensina a orar. Senhor, renova a minha vida de oração. Senhor, me mostra a importância da oração. Senhor, me revela, alguém pede isso, me revela a vida de oração. Não deixa eu só ouvir sobre pregações, sobre oração, mas me traz a revelação. Faz isso em mim, abre os meus olhos para a vida de oração. Revela-me o poder de uma vida de oração.
Pai, nós fazemos essas orações a Ti, nós fazemos isso com gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor vai nos responder em nome de Jesus. Obrigado por você orar comigo essa noite. Por favor, sente-se diante do Senhor e você pode abrir a Bíblia no texto que nós vamos ler essa noite, que é Lucas capítulo 18. O tema da nossa aula hoje é o que é orar. O que é orar. Mais uma vez nós voltamos ao tema dos mais importantes da Igreja do Senhor Jesus, que é a oração. Mais uma vez queria agradecer aos irmãos que abriram o culto, os irmãos que oraram, fizeram louvor, ligaram o equipamento. Obrigado pela vida de vocês. Antes de abrir o texto, lembrando que essa semana nós temos algo muito especial, que é a nossa Conferência Anual de Obreiros. E eu convido a todos os irmãos que eu convidei, que nunca participaram, por favor, assista pelo menos essa conferência para você ver como que a igreja funciona, como que ela trabalha, como que é a visão do Senhor, qual a expectativa que nós temos de um obreiro na igreja. Você que gostaria de ser um obreiro, você não tem que necessariamente ser um obreiro hoje, mas você que gostaria de ser, você não pode perder essa reunião, para que você possa aprender, ver a visão, o que é ser um obreiro, qual a expectativa da Igreja Bethesda de um obreiro. Então, eu queria convidar você para não perder essa conferência, sexta-feira em Chelsea às 8, sábado às 7, teremos várias babysitters cuidando das nossas crianças. Também queria lembrar que vários irmãos estão conosco no jejum de 40 dias, hoje foi o nosso 10º dia. Aleluia. Se alguém não começou ainda, pode começar, termina 10 dias depois, mas Deus vai fazer milagres, Ele já está fazendo nesse jejum, onde Ele está liberando o nosso foco para atentarmos para o Senhor Jesus. Lucas 18, verso 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. Os versos mais importantes são esses aqui. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Pai, a oração que eu faço é que eu proclamo que a palavra não vai voltar vazia, ela fará o que lhe apraz. Eu reclamo os anjos do Senhor para exercer o domínio de Jesus nesse lugar e proteger os nossos ouvidos e a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Antes de entrar no versículo 1, eu queria discutir um ponto, número 1, com vocês, que é o poder da voz humana. Por que eu vou discutir o poder da voz primeiro? Eu queria mostrar para você que quando a gente ora, a gente usa a nossa voz. Então, antes de eu chegar no ponto da minha mensagem, eu queria mostrar para você a importância de quando você ora, a importância do som da sua voz quando você ora. Mas eu queria falar algumas coisas não pertinentes à oração nesse ponto. Primeiro é que a sua voz, a minha voz é o meu instrumento de libertação. De todos nós. A minha voz é o meu instrumento de libertação. Mais uma vez, lembrando que quando as pessoas têm um pesadelo, elas estão tentando repreender com a voz. A irmã me contou domingo aqui um sonho, mais uma vez uma luta com o demônio, e ele prendia a voz. E eu sempre pergunto, por que não prende os pés? Porque o poder do ser humano está no som da sua voz.
E eu queria que nós entendêssemos isso e ensinássemos isso para as pessoas que a gente puder. É muito comum a gente ver as pessoas visitarem a nossa igreja e elas ficam caladas, elas chegam mortas e a gente passa o culto tentando lutar para ver se entra alguma vida lá. Eu estou falando de crentes, estou falando de pessoas não crentes. E elas realmente não emitem nenhum som para Deus. As pessoas não têm noção do poder da voz, elas não sabem engajar o mundo espiritual, porque você não engaja o mundo espiritual telepaticamente em pensamento, você engaja pelo som da sua voz. Então, antes de falar sobre a oração e o poder da oração, eu queria que você descobrisse, mais uma vez, relembrasse o som da sua voz. A sua voz é o seu instrumento de libertação. Eu ouço a minha voz quando eu adoro. E você é suposto ouvir a sua voz quando você adora. Porque é possível você estar balbuciando as palavras, como todo mundo, mas nem você está ouvindo a sua voz. Quanto mais Deus. Se nem você está ouvindo a sua voz quando você canta, quanto mais Deus. Quanto mais o mundo espiritual. Só a primeira pessoa que a sua voz tem que impactar é você. Ei, a minha voz é o meu instrumento de libertação. Meu. Para mim, a primeira pessoa que a minha voz tem que impactar sou eu. Agora eu queria que você analisasse isso aqui. Quando eu adoro, eu sou a primeira pessoa a ser impactada. Eu preciso adorar de uma forma que eu ouça a minha própria voz na adoração. Agora, se eu mesmo não estou ouvindo, Deus está ouvindo? Eu não estou dizendo que Ele não está, porque Ele ouve o coração, mas, ei, Deus nos deu uma voz para ouvir um som da nossa parte. Eu queria, mais uma vez, enfatizar a importância de você saber que Deus precisa ouvir um som da nossa voz. Ninguém faz uma confissão diante de um juiz, uma confissão é chamado para depor, e você depõe telepaticamente, você depõe por escrito, você depõe, você tem que falar. Sua voz tem que ser ouvida na corte, para que o secretário possa registrar suas palavras. O seu depoimento é um depoimento audível, é um depoimento vocal. Nós precisamos entender que no mundo espiritual, o poder da voz humana é esse poder legal, o som da sua boca, o som da sua voz. Por que a gente faz as confissões com a igreja? Por que o pecador tem que fazer a confissão, repetir aquelas palavras? Porque o céu precisa ouvir o som da voz humana. O som da voz humana é o recording que Deus vai usar contra o inimigo quando ele vier dizer, esse é meu, e Deus vai dizer, não, ouve aqui o tape, ele entregando a vida para mim, ouve a voz dele declarando isso, ouve a voz dele confessando isso ou aquilo. Se a minha voz não estiver impactando a mim mesmo, será que ela está fazendo algum impacto no mundo espiritual? A minha voz é a minha primeira ajuda. Então eu queria dar um segredo aqui. Quando você precisa mudar a atmosfera que está sobre você. Quando você precisa, você mesmo mudar a atmosfera que está sobre você. Não tem ninguém para orar por você ali. Você tem que usar a sua voz. A sua voz é o instrumento que está disponível a você. Aí você diz assim, mas eu estou triste demais para cantar, eu estou triste demais para orar. É triste que você vai abrir a boca. É problemático que você vai levantar a sua voz para poder tirar você mesmo daquela atmosfera negativa. A sua voz é o seu primeiro instrumento de libertação para você mesmo. Você tem que usar a sua voz para ajudar você mesmo a sair daquela atmosfera. Quando você começa a cantar, quem é a primeira pessoa que ouve? É você. A sua voz é o instrumento que Deus te deu para mudar a sua atmosfera. Entende? Então, vamos só repassar alguns versículos para ver a confissão no mundo espiritual. Mateus 10, 39. Eu queria dizer que tanto Deus quanto o diabo dependem das palavras do ser humano, das pronúncias feitas pelo ser humano. Por isso, em Mateus 10, 39, Jesus diz: não sei porquê, eu tenho o costume de colocar as referências erradas. Sempre me acontece isso, eu fico frustrado com o meu estudo.
que eu estava com as coisas certas. Onde é que está o versículo aí em Mateus que diz que com tuas palavras serás justificado, com tuas palavras serás condenado? Muito bem, vamos para o próximo versículo, que é Romanos 12, 37, obrigado. E olha só, o 36 diz, Mateus 12, digo que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta. Por quê? Porque soou um som da boca da pessoa. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Por quê? Porque um som saiu da sua boca. Casais precisam ter muito cuidado quando estão brigando, porque quando eles estão brigando, um vai e fala em divórcio. Depois a briga passa e eles nunca pedem perdão por aquela palavra. Eu queria saber, eu queria que você soubesse que você esqueceu do que você falou, mas o diabo não esqueceu. Ele anotou no livro dele que quando você estava com raiva, você falou, por que você não vai embora e vamos separar e vamos divorciar, que é melhor. A palavra saiu da sua boca, o som foi gravado no gravador estéreo do inferno. Está gravado com o som da sua voz, 2 canais, está em disco de ouro, na mão de Satanás. Porque como você nunca pediu perdão por aquela palavra, ele vai diante de Deus e fala, eu tenho um recording para passar para você aqui. Olha aqui, o que está valendo. E ele pergunta assim, ele já veio aqui pedir perdão por isso? Tem algum recorde aí que ele apagou isso aqui? Porque no meu livro continua aqui. E Deus procura lá, não, nunca se arrependeu. Bem, então está válido. Ele abriu a porta do divórcio, então eu tenho o direito de colocar o espírito do divórcio aí. Por causa do som da voz humana, só por isso. Uma palavra ficou registrada no mundo espiritual. Então, todas as palavras que você falar, serás justificado ou serás condenado. 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque você já percebeu que o que vale na corte celestial é a confissão, é o som da voz humana. O som da voz humana não é só o meu instrumento de libertação, ele é também o meu instrumento de confissão no mundo espiritual. Agora eu queria passar rapidamente para você Apocalipse capítulo 4, onde adoração na Bíblia é o som da voz humana, tá? É o som da voz. Instrumentos musicais na Bíblia, eles vêm em segundo lugar, em termos de adoração. Adorar na Bíblia não é tocar piano, primariamente. Adorar na Bíblia não é tocar os tambores. Adorar na Bíblia não é tocar os símbolos. O salmista, no Salmo 150, ele diz, adorai com tudo, adorai com a harpa, adorai com, mas é um acessório. Diga comigo, os instrumentos musicais são acessórios. Eles não são a adoração. A adoração primária, a adoração que Deus deseja receber é o som da voz. Então, é muito frustrante quando tem uma banda tocando muito bem no louvor e a igreja está calada, porque aquilo não é adoração. Dá vontade de mandar parar os instrumentos e deixar o povo cantar a capela, porque isso que é adoração. É o som da voz. Não é você descansar no som do piano, é você emitir o seu som, que é o que as pessoas não querem fazer. Elas chegam na igreja com preguiça, elas chegam na igreja indispostas a dar um som da voz. Elas esquecem que o poder no mundo espiritual é a confissão humana, é o som, é o que você oferece para Deus. Em Apocalipse 4, que é esse momento em que ele vê a adoração no céu. Queria que você olhasse, na verdade, Apocalipse 5, não é o 4, é o 5, é o próximo capítulo. Nessa adoração, vou mostrar para você quantas vezes é o som das criaturas celestiais que adoram. No verso 8 diz que, quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, no caso aqui são 28, né? 4 mais 24, tendo cada um deles harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. No verso 9, o que eles faziam? Cantavam um cântico novo. Como é que eles cantavam? Assoviando, batendo palma, murmurando. Como é que está dizendo aí no versículo?
cantavam dizendo. Se eles estavam dizendo, eles estavam usando o som das suas vozes. Alright? So, cantavam um cântico novo dizendo. E eles tinham palavras específicas. Digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. Isso aqui é a letra do hino que eles estavam cantando. E para o nosso Deus os fizeste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora presta atenção no versículo 11. E olhei e ouvi o quê? A voz. Não o som do piano, não o som das harpas, não o som das trombetas. Ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era de bilhões e bilhões e bilhões, se for contar aí. Versículo 12. Que com grande o quê? Voz. Com grande voz diziam. Aqui mais uma vez. O céu adora com a voz. Os anjos adoram com a voz. E eles diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza e glória e força, honra, glória e louvor. E olha só, ouvi também toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Presta atenção. Todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra, e todas as que nela há, dizerem. Se eles estavam dizendo, eles estavam com a boca aberta, emitindo um som das suas gargantas. Alguém diz comigo assim, por favor. Quando você quiser causar um efeito no mundo espiritual, emita um som da sua garganta. É isso que o céu espera da terra. É isso que o céu espera da terra. Espera um som. Então toda criatura que está no céu e na terra dizia, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes faziam o quê? Diziam, amém. Quantas vezes está a palavra dizendo aqui? Várias vezes, tá? Apocalipse 5, o poder da voz humana. Deixa eu dizer para você que o Espírito de Deus, ele caminha no som da voz humana. Os demônios também caminham no som da voz. Então, o ser humano, ele tem o poder de invocar o mundo espiritual. O que é invocar? É chamar o mundo espiritual com a voz. Então, eu queria que você soubesse disso antes de nós orarmos, para que você possa entender o que é orar e qual é a importância de orar. Nesse momento, eu quero entrar no meu texto, que é justamente o versículo 1 de Lucas 18, onde Jesus falou do dever de orar e nunca desfalecer. Então, voltando a Lucas 18, nessa parábola do Senhor, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu queria dizer para você que, em primeiro lugar, orar é acreditar na justiça de Deus. Acreditar na justiça de Deus. Quando Jesus foi falar de oração, ele falou de um juiz, de um tribunal, de uma viúva que precisava de justiça. Jesus estava querendo dizer que orar é acreditar na justiça de Deus. Eu penso que os crentes não têm uma ideia de que a natureza de Deus reserva uma recompensa para as pessoas só porque Deus existe e Ele é justo. A natureza dele desencadeia um depósito de recompensas que faz defesas para nós. O versículo 7 e 8 diz, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Eu não acho que a igreja está muito interessada nessa justiça, senão as pessoas oravam mais. Eu não acho que a igreja entende bem essa justiça que Deus quer fazer àqueles que clamam dia e noite. A justiça está ligada à oração, porque o meio de obter justiça é orar, mas orar é obter justiça. Deus quer que você tenha essa ideia de que há uma justiça reservada para os que clamam. Verso 8 diz que depressa lhes fará justiça. Deus, na sua natureza, está querendo fazer justiça a nós. Gostaria de trazer aqui Isaías 54, 17, que é aquele versículo que a gente gosta de citar, que diz assim,
nenhuma arma preparada contra ti, forjada contra ti, prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E o verso termina dizendo por quê? Porque essa é a justiça do Senhor, que dele procede. É a herança do Senhor, é a justificação que dele procede para os seus filhos. Há uma herança em Deus para nós, que Ele quer nos conceder através da oração. Essa herança é a justiça, a defesa. Toda arma que se levantar contra ti não prosperará, porque armas vão se levantar. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, Satanás vai lá falar contra você, e Deus quer trazer a defesa. Tu vai condenar, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Há uma herança de justiça que tem que ser obtida através da oração. O que é orar? É obter justiça de Deus, acreditar na justiça de Deus em nosso favor. Então eu quero falar aqui, para o homem orar, ele tem que falar. Para o homem orar, ele tem que falar. Então, o que é a oração? A oração passa a ser o som das palavras de um homem, de uma mulher pronunciadas diante de Deus, registradas, soadas na presença de Deus. Eu queria que você tivesse a ideia disso aqui, e você pode ir perguntando para você quantas vezes o céu ouve o som da sua voz, como é que está os recordes do som da sua voz na corte celestial, porque orar é falar. Como que está o som? Quantas vezes, por quanto tempo acontece o som da sua voz na corte celestial? A significância do som da nossa voz é que quem está falando aqui é representante de Deus na terra. Representante de Deus na terra, eu queria lembrar daquele verso do Salmo 115, o verso 16, que o salmista diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, que é o nosso território, Ele deu aos filhos dos homens. Então, quando vem um som de um ser humano na terra, este som é recebido no céu, porque ele é esperado no céu. O céu espera o som do representante de Deus na terra, eu e você. De vez em quando, Deus quer que eu pare os assuntos que eu venho ministrando e ministre mais uma vez sobre a oração. O assunto da oração, ele tem que ser ministrado sempre. Sempre. A igreja, a arma que a igreja tem é a oração. A arma que a igreja tem é o poder da sua voz. A igreja precisa lembrar que o céu espera o som da sua voz. Essa mensagem hoje é uma mensagem de encorajamento à sua vida de oração. É uma mensagem de renovação do seu compromisso, do seu covenant, do seu pacto de oração. Deus depende da sua oração, Deus precisa dela. Deus colocou você na terra para falar em lugar por Ele, em seu behalf. Deus colocou você aqui para que você emita um som, para que Ele possa agir na terra. Deus não pode agir na terra sem o som do homem, sem a palavra do homem. A palavra do homem é a oração. Todos os dias nós devemos orar a todo momento, devemos orar sem cessar, devemos ter um período específico de oração no quarto, devemos ter uma oração privada com Deus, mas o céu precisa da nossa voz. Eu queria parar a mensagem agora. Parou a mensagem. Nós vamos orar em silêncio, 2, 3 minutos. Alguém fala com Deus em silêncio do seu coração, em voz suave, como você desejar, sobre a sua vida de oração. Alguém diz para Ele: obrigado por ter me chamado para orar. Tu me chamaste para orar. Tu me chamaste primariamente para orar, falar com o céu. Alguém fala para Deus: eu te apresento a minha voz, ela é preciosa para ti, eu te dedico a minha voz, eu te dedico o som da minha voz. Essa noite eu entendo nessa pregação quão importante é a minha voz. Alguém renova o seu pacto de oração com Deus aí onde você está. Alguém diz para Deus: tu me chamaste para orar. Primeira coisa que tu me chamaste para fazer não foi trabalhar, foi orar, buscar a tua presença, falar palavras diante de ti, para que através do som da minha voz, a tua vontade aconteça na terra. Obrigado pelo privilégio de orar. Alguém celebra comigo
o privilégio de orar. Deus confia na voz do homem. Deus crê na voz do homem. Deus atende a voz do homem. Obrigado por me ter dado uma garganta que formula palavras inteligíveis. Obrigado por me ter dado uma voz pela qual eu posso comparecer no teu trono. A minha voz, com ela eu compareço na tua presença. E as minhas palavras são registradas diante de ti. Obrigado pelo privilégio que tu deste para a igreja. Enquanto nós oramos, eu reclamo, desce sobre a igreja uma unção de oração. Desce a unção da oração. Renova em nós essa noite a unção da oração. Espírito da oração, vem sobre nós neste lugar. Obrigado pelo privilégio de orar na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer graças a Deus? Graças a Deus, aleluia. Deus chamou o homem para falar na sua presença. Deus precisa da voz do homem. Deus quer fazer justiça ao homem. Enquanto o homem ora, o homem traz justiça. O homem traz justiça pelo som da sua voz. Como é que a justiça chega na terra? Pela voz do homem, tá? O homem traz justiça para as coisas ao seu redor, tá? Pois o homem foi ordenado por Deus. Eu queria que você lembrasse de mais uma coisa que Deus chamou para o homem fazer. Depois que Deus criou o homem no jardim, quem sabe qual foi a primeira... Quem lembra qual foi a primeira obrigação que Deus deu para o homem, o primeiro trabalho que Deus deu para ele? Dar nomes. O que Deus estava querendo? Deus queria a voz do homem. Deus falou, eu criei tudo. E o que você falar... E olha, eu queria que você lesse isso no capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2, o verso 19. Da terra formou Deus, o Senhor Deus, todos os animais do campo e todas as aves do céu. E o que ele fez depois disso? Os trouxe ao homem, para ver como ele lhes chamaria. Só que Deus não ficou debatendo. O homem chamou a vaca, e Deus não gostou e falou, Adão, eu queria dar outra sugestão para você. Por que você não chama ela outra coisa? Presta atenção no que o resto do versículo diz. E tudo quanto o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Deus não discutiu, Deus não deu outra sugestão. Se você falou que o rato vai chamar rato, acabou. Não foi Deus quem determinou isso. Foi o homem quem determinou isso. E Deus nunca mudou o que o homem falou. Come on, gente. Nós precisamos entender mais o que é orar, porque orar é falar. E Deus nunca muda o que a gente fala. Presta atenção, orar é falar. E Deus não muda o que o homem fala. Orar é falar. E Deus não muda o que o homem fala. Então você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a falar. E o poder está na sua boca. E as coisas têm que acontecer para você falar as coisas certas. Nós vamos discutir no final, na continuidade dessa mensagem. A tudo que o homem chamou, isso foi o seu nome. O que você acha do homem que chama a sua esposa de vaca? O que você acha do homem que chama a sua esposa, você é uma anta? O que você acha do marido que chama a sua esposa de burra? A tudo que o homem chamou, isso foi o seu nome. O que você acha do pastor que chama aquela ovelha de rebelde? O que você acha do patrão que chama aquele empregado, ele é um destrambelhado? A tudo que o homem chamou, isso foi o seu nome. Nós não podemos desfazer o poder das nossas orações com o nosso vocabulário. A gente precisa valorizar o que nós falamos. Pense bem. Depois que Deus deu ao homem o poder de dizer o nome dos animais, uma das coisas que me fascina nos meus programas favoritos de televisão, que são os programas de astronomia. Não sei se alguém já viu um programa que tem no Amazon Video chamado Cosmic Front. Cosmic Front.
É um programa já um pouquinho antigo, mas vale a pena ver. Tentando falar alguma coisa aqui rapidamente, o Hubble telescópio é um telescópio que foi lançado há alguns anos atrás. Ele não é o mais novo, ele foi lançado no espaço, ele está a 600 quilômetros acima da Terra. Depois eu vou falar a importância do Hubble estar a 600 quilômetros acima da Terra, mas ele conseguiu ver galáxias que o homem nunca viu antes, tá? Há bilhões e bilhões de anos-luz dentro do universo. E sabe qual é a coisa que mais me fascina? É que o homem que deu nome para os animais, ele está dando nome para as estrelas. O homem dá nome para as estrelas, estrelas que ele nunca imaginou que ele podia ver. Deixa eu te falar que nenhuma geração antes conseguiu ver as estrelas que nós vemos hoje. E o homem está dando nome às estrelas. Tem uma estrela, não sei se eu já falei dela aqui, eu não vou dar aula de astronomia não, é só as minhas curiosidades. Mas, eu não vou escrever não. Tem uma estrela que é uma estrela que brilha muito forte perto de nós. Ela chama Betelgeuse. Se eu estou pronunciando o nome certo dela, é uma estrela que está no final da vida dela. Ela está quase explodindo. A qualquer momento, essa estrela pode morrer, porque ela já viveu toda a sua vida. Os cientistas têm medido a radiação dela. Ela pode explodir e virar uma supernova a qualquer momento. E a Terra, se essa estrela explodir, a Terra vai ver a luz dela brilhando por 3 meses, sem parar. Como um sol, vai ser um sol competindo com o nosso. Se essa estrela explodir na nossa vida, a gente vê, ela vai ser vista à luz do dia, à luz do sol. De madrugada vai ser um outro sol brilhando, e o mundo inteiro vai ver. Porque ela é um gigante, ela é milhões de vezes maior que o nosso sol. É uma coisa absurda. É um negócio estrondoso, e o homem está descobrindo essas coisas e dando nomes para essas coisas. Eu fico fascinado no meu sofá quando eu estou vendo essas coisas, porque o Deus que chamou o homem para dar nome para os animais, chamou o homem para falar palavras na presença dele, chamou o homem para dar nomes às estrelas distantes, às galáxias distantes do começo do universo, que eu vou dizer assim, que eu sei que não tem ninguém habitando lá, só tem nós aqui na Via Láctea, pequenininha dentro da Terra, olhando ao redor do universo e dando nome para as coisas. Isso é fantástico. Isso é demais o poder que Deus deu para o ser humano. Alguém repete comigo as palavras do Salmo 8, verso 5. Diga assim: porque tu o fizestes um pouquinho menor que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Deus está falando de você e de mim. Ele nos fez um pouquinho menor que os anjos e nos deu um poder absurdo em nossa boca para a gente falar o nome das coisas. Se eu fosse você, eu falava bem das pessoas, inclui eu também. Eu falava bem da sua esposa, que ela é a mais bonita, que ela é a mais maravilhosa, a mais inteligente. As esposas, eu queria pedir para parar de falar mal dos maridos, que ele não faz nada que preste, que ele não sabe fazer nada direito. Fala que ele faz as coisas boas, por favor. Porque eu não sei por que as irmãs gostam tanto de achar os erros. Porque você não fala as coisas boas que ele faz. Porque é tudo que você chamar. Se você começar a chamar esse homem de inteligente, é exatamente isso que ele vai ficar. Inteligente, amoroso. Agora você fica falando, tem um grosso. Quanto mais você falar, mais grosso ele vai ficar. Chama ele de uma coisa boa. E o irmão também. Vamos colocar os nomes certos nas coisas que Deus criou? Amém? Se não há nada mais na oração do que o som da voz do homem, das palavras que saem da boca, que são a fé no coração pronunciadas por Deus, Deus usa essas palavras. Tá? Ele precisa desse testemunho legal para agir na terra o nosso território. Então, o versículo 8 de Lucas 18 faz a seguinte pergunta: achará Deus fé na terra? Jesus termina com essa pergunta. Não sei se você percebeu que em Lucas 18, ele termina a parábola no versículo 8, ele diz: mas quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará fé? Então, agora, a oração, ela é o meio de um homem expressar a fé, porque Jesus está falando:
aquele que clamar dia e noite será respondido. E é como se Jesus estivesse perguntando, será que vai ter gente orando quando o Filho do Homem voltar? Será que vai ter gente que acredita no processo da oração, que é expressar a fé através de palavras? Em outras palavras, vou achar alguém orando, exercendo a fé? Eu vou achar o som da voz de alguém pronunciando juízos e decretos sobre as obras do mal, decretos revelados pelo Espírito de Deus na oração? Então, Jesus, no versículo 1, ele falou o dever de orar sem desvanecer. Isso é, exercitar a fé sem nunca parar é nunca parar de orar. Então, se você nunca vai parar de orar, você nunca vai parar de dar um som. Então, o céu sempre vai achar um som, você pronunciando um som. E eu queria dizer que a forma de exercitar a fé é através da oração. E oração aqui, ela envolve declarações, tá? Porque eu penso que, às vezes eu estou falando de oração e a pessoa só está pensando em pedidos. Mas eu quero começar com outras palavras, declarações, proclamações, tá? O que é uma proclamação? Proclamação não é um pedido, proclamação é uma coisa que você declara. Por exemplo, antes dessa mensagem eu fiz a seguinte proclamação: eu decreto, eu proclamo que a palavra não voltará vazia, ela fará o que lhe traz. Essa é uma proclamação, é uma coisa que eu falei, é uma sentença que eu dei. Essa fé, ela deve se expressar em declarações que você declara, em proclamações que você faz. Outra palavra que dá para entender são decretos. Deus nos chamou para falar, não foi falar abobrinha, não. Deus nos chamou para falar, não foi para falar coisas sem significado, palavras sem sentido. Ei, Deus nos chamou como juízes para a gente fazer declarações, para a gente fazer proclamações, para a gente fazer decretos. Essa é a fé. A fé é exercer as palavras reveladas por Deus e fazer esse tipo de decretos. É esse tipo de linguagem que Jesus quer ouvir quando ele vem na terra. Sabe, essas coisas são reveladas por Deus em nosso coração e você decreta, você fala. Ontem em Chelsea nós temos um culto onde o irmão Nami pregou uma mensagem sobre família e Deus começou a falar para mim: eu vou fazer casamentos aqui hoje, eu vou liberar casamentos aqui hoje, eu vou curar famílias aqui hoje, porque era a palavra que estava vindo. Nós fizemos declarações, nós fizemos proclamações, nós fizemos decretos ali naquele lugar. Eu liberei casamentos ontem na vida de pessoas. Aleluia. Você vai falar assim, mas você tem o poder de fazer isso? Não é que eu tenho o poder de fazer isso, eu estava apenas sendo um instrumento de Deus para fazer declarações pela palavra que ele pregou, pelo que ele revelou. Agora eu vou perder uma oportunidade, que Deus trouxe uma unção, e vou deixar de fazer declarações e proclamações naquele momento? Eu não posso fazer isso, porque eu entendo o poder da minha voz. Então eu pedi para assumir o púlpito, que eu nunca faço na terça-feira, mas eu pedi para assumir o púlpito e fazer as declarações que Deus estava falando no meu coração. Só você precisa entender esse momento de fazer declarações na oração e discernir quando Deus leva você na oração a fazer juízos, decretos, declarações. Então, orar sem nunca desanimar. Oração constante significa um som constante da sua voz diante de Deus. Tá? Proclamações constantes, juízos constantes. Eu quero perguntar, o que você faz na oração diariamente? Como são suas orações diariamente? Porque cada dia o inimigo faz decretos. Cada dia o inimigo faz juízos contra nós. O inimigo faz juízos contra nós. Golias chegou para Davi e falou: vou te destruir. O que é isso? Um juízo dele. Vou cortar a tua cabeça. O que é isso? Um juízo dele. Vou dar o teu corpo às aves do céu. O que é isso? Um juízo dele. Eu queria perguntar, Davi ficou calado diante dos juízos de Golias? Não, ele falou: eu é que vou fazer isso. Eu que vou mostrar que há Deus em Israel. Eu vou cortar a tua cabeça. Então, você não pode deixar o inimigo fazer decretos diariamente e você ficar calado. Porque cada dia novo é uma oportunidade de pronunciar juízos, de exercer a fé, de falar, de dar o nosso som na corte celestial. Você acha que o inimigo tirou férias amanhã? E que ele amanhã não vai ser diabo? Ele não vai fazer nenhum mal amanhã. Ele não vai lutar contra a nossa vida amanhã.
Então tá bom, a outra pergunta que eu vou fazer é: quais são os decretos que você vai fazer amanhã? Quais são os juízos que você vai fazer amanhã? Que tipo de oração você vai fazer amanhã ao levantar? Você vai deixar o dia correr sem você influir em nada? Ou você tem uma influência sobre o dia amanhã? Você vai pegar a oportunidade do novo dia e declarar diariamente as obras de Deus e proclamar diariamente os desejos de Deus e exercer e pronunciar os decretos de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu território? Você vai fazer isso ou vai ficar calado? Alguém diz comigo: Senhor, abençoa o som da minha voz. Você precisa acreditar mais no som da sua voz. Você precisa saber que você não pode sair do dia, da cama, sem fazer decreto, sem declarar o que vai ser, sem proclamar o que vai ser. Deus, esse é um dia para a tua glória, esse é um dia para os teus propósitos. Eu tomo esse dia das mãos do diabo, eu não permito as suas obras serem realizadas nesse dia. Alguém tem que governar pela palavra, alguém tem que falar algo, não é só abençoar o seu trabalho, abençoar o seu dia, pensar em você. Pense na cidade. Eu proíbo as obras do mal na cidade. Eu proíbo as obras do mal na minha família. Eu cancelo os planos do inimigo. Saiba, você não precisa ter uma revelação durante a noite que o inimigo fez um plano. Você não precisa. Não é? Você não precisa. Você já sabe que o inimigo, ele levantou no dia para fazer os mesmos planos dele. Ele nem dormiu. Então você tem que levantar. Eu vim aqui declarar mais uma vez a obra do Senhor nesse dia. As misericórdias do Senhor se renovam, a minha fé também, a minha guerra também. E as minhas palavras diante do Senhor são essas, essas e essas e essas. Eu proclamo essas palavras em nome do Senhor Jesus. Na autoridade que eu tenho, eu declaro essas palavras. Sabe quando o pastor faz o casamento e ele fala: pelo poder investido em mim, pelo Estado, eu declaro marido e mulher? Você tem que fazer isso. Não é sair casando o povo, não. Estou falando para você levantar de manhã e saber que pelo poder investido em você, eu declaro esse dia vai ser vitorioso, pela graça investida em mim, pela escolha de Deus em mim, na minha boca, eu declaro os planos de Deus sobre mim, sobre a minha cidade, a escola que eu vou fazer hoje, a prova que eu vou fazer, onde eu vou estudar, o que eu vou trabalhar hoje, vai dar certo, o cliente que eu vou encontrar, vai dar certo. Eu te proíbo, Satanás, de chegar lá onde eu vou e você aplanar o caminho, você tomar conta do caminho, você asfaltar o caminho pelas suas palavras. Isso é ser proativo, isso é tomar nas mãos o poder do que é orar. Orar é declarar as palavras do mundo espiritual. Vou terminar a minha aula, porque eu vou passar para a segunda parte dela agora. E esse momento vai ficar um pouco mais revelador, porque o ponto que eu vou colocar aqui agora é o seguinte: orar é declarar o que você vê no mundo espiritual. Orar não é falar palavras quaisquer, mas é declarar, é expressar, é proclamar, é decretar o que você vê no mundo espiritual. A partir dessa declaração, a oração implica em quê? Implica que não é possível orar certo sem ver. Porque tem gente orando cego. Quantos de nós está orando sem ver? Sem discernimento do mundo espiritual? Eu queria perguntar, quando você faz uma coisa sem ver, como que é? Quem já teve que tirar um parafuso de algum lugar que você não consegue abaixar lá para ver, você tem que sentir ele com a mão e você não consegue enfiar a chave e cai toda hora porque você não consegue ver. Como que é fazer uma coisa sem ver? Você não faz direito. Como que é orar sem ver? Qual é a eficácia de uma oração que eu não estou enxergando o que eu estou orando? Digo para vocês, eu falei, talvez duas coisas só são as básicas desta mensagem hoje à noite. Uma delas é o seguinte: orar é falar. Isso ficou claro, não ficou? Que você tem que exercer o som da voz? Agora a pergunta é o seguinte: como é que você fala sem ver? Tem duas coisas que você tem que orar hoje à noite. Nós vamos orar após essa mensagem.
Mas a primeira delas é ver. Me abre os olhos, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Porque quando eu for falar, eu tenho que falar do que eu estou vendo. Porque se eu for orar sem estar vendo, eu vou estar atirando para qualquer lugar, porque eu não estou vendo nada. E eu não estou enxergando nada, eu estou gastando as minhas balas e não estou atirando em lugar nenhum. Primeira oração que nós temos que fazer é: Senhor, abre os meus olhos no mundo espiritual. Eu quero sugerir uma coisa que alguns pastores já fizeram. Uma das orações mais importantes de Paulo é essa que está aqui em Efésios capítulo 1. Eu quero que você possa anotar isso na sua oração, e você orar do versículo 1 até o 19 ou 20, ou talvez um pouco mais, mas pelo menos esses 3 versículos aqui são os versículos que você poderia fazer essa oração todos os dias na sua vida. Paulo faz as seguintes palavras: mas para que no verso 16 ele começa assim: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo está orando. Qual é as orações de Paulo? Verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. O verso 18: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais, etc, etc, etc. Sua primeira oração de Paulo é para que a igreja possa ver. Alguém diz comigo: quem vê, ora bem. Eu quero pedir que você veja. Quero orar para que você veja. Quero pedir a Deus que abra os seus olhos no mundo espiritual, para que você possa ver. Ninguém vai ter uma motivação para uma vida de oração se você não está vendo o que orar. E uma das formas de abrir os olhos para ver é ler a Bíblia. Alguém diz comigo: ler a Bíblia, abre os olhos. Então, essa combinação, eu vou defender ela até o dia de eu morrer. Acho que depois que eu ressuscitar, eu vou continuar defendendo ela também. No céu, eu vou defender a mesma coisa, porque não tem uma coisa mais objetiva para dar vitória ao ser humano do que ele ler a Bíblia e depois ir orar. Ele orar o que ele leu na Bíblia. Porque o que ele lê na Bíblia abre os olhos dele. Quando ele abre os olhos, ele sabe o que ele pode orar. E ele vai orar o que ele viu. E quando ele fala o que ele viu, ele está falando o que o céu mostrou. É impossível não acontecer quando você fala o que o céu te mostrou. Vou repetir essa declaração. É impossível não acontecer quando você ora o que o céu te mostrou. Agora, chega de orações cegas. Quem concorda comigo? Chega de orações sem saber o que estamos orando, sem ver o que estamos orando, sem entrar no mundo espiritual, sem discernir os inimigos, sem discernir a vontade de Deus, os pesos do Espírito de Deus em nosso espírito. Nós precisamos ver. Não se ora com fé, com clareza, nem com constância, quando você não vê claramente. Você precisa ver claramente. E aqui eu quero voltar ao jejum do foco, porque uma das razões do jejum do foco é que nós queremos que o Senhor ajuste o zoom da nossa câmera para a gente poder enxergar melhor. Eu queria que você pensasse comigo agora, de você estar olhando para um lugar e, vamos dizer, vocês estão de costas, mas vocês vão conseguir ver o que eu estou falando, que ali tem aquela porta, todo mundo conhece aquela porta, e todo mundo sabe que lá naquela porta tem um sofá, e que depois daquela porta tem a porta de vidro e tem gente lá fora. Agora imagina que eu estou aqui dentro e eu sei que chegou alguém lá no vidro lá de fora. Por que eu sei? Porque eu consigo ver uma sombra, tá? Mas eu estou conversando com vocês aqui, olhando para vocês aqui, mas de vez em quando o meu olho pega aquela sombra lá fora. Eu estou vendo ou não estou vendo uma sombra lá? Sim. Tá. Mas eu estou realmente sabendo o que está acontecendo lá? Eu estou podendo discernir exatamente o que está passando lá? Agora, preste atenção nisso aqui comigo. Tem várias coisas no canto da nossa visão espiritual que a gente está conseguindo ver como silhuetas, como sombras, e que a gente não faz nada a respeito, porque a gente não está sabendo o que está acontecendo lá. Mas está no nosso visor em algum lugar. Você enxerga uma sombra em algum lugar. Sabe que tem um espírito em algum lugar, mas não sabe o que é. Sabe que tem um chamado, uma visão, um negócio de Deus em algum lugar, mas você também não sabe o que é. Seu espírito não discerniu o que é. Será que alguém aqui nunca teve vontade de falar para Deus: me mostra o que realmente está lá? Ou você continua ignorando aquilo, vendo só os pedacinhos? Alguém diz comigo assim:
Quando eu vejo só um pedacinho de uma coisa, eu eu não faço nada a respeito. Por quê? Porque aquilo não te causa uma impressão suficiente para você agir. Você só, deve ter algo ali, eu não sei o que é, mas não deve ser importante, porque eu não estou conseguindo enxergar. E se for a coisa mais importante para você ver? Então a oração que você tem que fazer é: Deus, traze para o meu foco as coisas que estão lá no fundo, que tem tanta coisa na frente, mas que eu precisava que fosse trazida para cá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu gosto do telescópio. Por quê? Ele focaliza além da Via Láctea, ele sai da Via Láctea milhões e milhões de anos-luz, quilômetros, não dá para contar em quilômetros nem em milhas, essas distâncias. E ele encontra galáxias tão distantes, tão distantes, tão distantes, que são bilhões e bilhões, ele vai muito distante o que está lá. Alguém tem que pedir esse tipo de visão para Deus. Alguém diz comigo assim: o lugar que Deus me chamou para olhar é muito profundo. É muito além do que está aqui. Então, você nunca vai orar sobre essas coisas se Deus não trouxer elas no seu visor, mais perto. Qual a razão do jejum? Para que Deus traga as coisas mais para perto. Deixa eu dizer para vocês que às vezes eu acordo de manhã sabendo que o meu espírito entendeu algumas coisas no mundo espiritual, mas eu não lembro. Isso é, a minha alma não lembra o que o meu espírito sabe. Quem já teve essa sensação? Que Deus levou você em algum lugar no mundo espiritual, que Ele te mostrou alguma coisa, que você queria lembrar, mas que você não sabe o que é, porque aquilo escapou da sua alma. Aquilo está no seu espírito, mas não vem na sua alma. Alguém entende que há uma guerra aqui? Que a gente tem que fazer uma guerra para puxar o foco. E essa é a razão do jejum que nós estamos fazendo, porque alguém tem que fazer alguma coisa para que o foco seja trazido para nós, porque há coisas profundas demais que Deus quer nos revelar, mas elas estão ficando lá no background. Como oramos pelo que está nas sombras? Bom, se a coisa está na sombra, a gente ora meio sem foco, ignorando a coisa que não sabemos definir direito. E aí, o inimigo sabe quando não vemos claramente. Como que ele sabe? Pela nossa atitude insegura, sem atacar, sem saber. Ele sabe que nós estamos orando cegos. Eu queria perguntar aqui, quem se lembra de você chegar numa repartição, numa loja, num departamento, de algum lugar que tem uma pessoa trabalhando que não sabe fazer o trabalho? Uma pessoa nova. Digamos que você já foi lá várias vezes, tinha uma pessoa que sabia resolver. Aí, quando você chega dessa vez, tem uma pessoa que não sabe fazer o serviço. E ela está toda insegura. Eu te pergunto, ela te falou que ela não sabe fazer? Mas você sabe que ela não sabe fazer, não sabe? Por que você sabe? Por causa da atitude dela. Sabia que quando o diabo vê a gente orando certas coisas, ele fala: está sabendo de nada. Olha lá, está sabendo de nada. Olha o jeito que ele está orando. Não sabe o que está falando. Come on, gente. O diabo olha para algumas de nossas orações e ele fala: estou tranquilo. Pode orar o tanto que você quiser. Não está enxergando nada. Alguém diz comigo, orações cegas. Orações cegas. Quem está com raiva agora? Eu estou. Eu. Quem está com raiva mesmo, agora, nesse momento. De você chegar para Deus e falar assim: eu não posso orar cego, não posso. Você tem que me mostrar, eu preciso ver. Você tem que me mostrar. Como é que eu pego esse espírito? Como é que eu resolvo isso? Você tem que me mostrar o que está de trás daquela cortina. Porque tem crente, irmão, que gosta de orar cego e ele não está nem aí. Ele orou cego a vida inteira. E aí, irmão, está vendo? Glória a Jesus, irmão. Cego, 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 cego. Não tem um pingo de revelação. Jesus abençoe meu dia, abençoe minha casa, abençoe meu ministério. Não estou enxergando nada. Estou apontando para tudo quanto é lugar, mas não estou vendo nada para orar. Quem quer orar esse tipo de oração?
Eu proclamo que Deus está arrancando a gente desse tipo de oração. Proclamo que Deus não vai deixar essa igreja orando no escuro. Chega de orar no escuro. Chega de orar sem saber. Eu estou falando de Jesus, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra. Tem alguém aqui na terra clamando, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra. Abre os meus olhos, Senhor. Vou aproveitar e dar um segredo para abrir os olhos hoje. Alguém abre comigo em Lucas. Olha um segredo. Quem quer levar uma oração para abrir os olhos? Aleluia. Leva essa aqui, ó. Lucas, no capítulo 23. Não, 24. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus conversou com eles, não foi? Eles sabiam que era Jesus? Eles estavam cegos, né? Quem se lembra qual foi a hora que os olhos deles se abriram? Está aí o segredo. No partir do pão, há um abrir de olhos. Quem quer que Deus abra os seus olhos? Aleluia. Parte o pão. Parte o pão. Jesus, nesse partir do pão, abre os meus olhos. Jesus tomou o pão, versículo 30. Estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou. Então, abriram-se-lhe os olhos. O pão é a palavra. Quando você abre a palavra, quando você parte o pão, Deus começa a abrir os olhos, começa a mostrar o que é para orar. Quem acredita que Deus quer que a gente enxergue? Quem acredita que Deus quer que a gente enxergue as coisas? Ou você acha que Deus está feliz a gente orando ceguinho, os crentes ceguinhos? Quero pregar os crentes ceguinhos que estão me ouvindo na internet. Você mesmo que está me ouvindo aí. Sabe que a sua oração é ceguinha. Por que ela é ceguinha? Porque ela é repetida, aquela mesma coisa. Tem 35 anos e você ora mesmo. Você está enjoado da sua oração. Imagina Deus, o diabo conhece a sua oração, porque ela é ceguinha, igual aquela faca que não corta nada. Você pode passar, onde passar não corta. Você tem que afiar o corte dessa oração. Você tem que comer a palavra para ela poder abrir os teus olhos e você poder enxergar o que orar. Eu quero orar vendo. Agora, a pergunta vai ser o contrário. Como oramos pelo que vemos claramente? Come on, gente. Como é que você ora por uma coisa quando você está vendo claramente? O irmão está falando com riqueza de detalhes. Não só isso. Você olha com precisão, uma atitude segura, uma postura, uma oração poderosa. O que é que empodera a sua oração? A visão. Alguém diz comigo, o que empodera a minha oração? É a minha visão. E onde você arruma a visão? Na palavra. Alright? Você come o pão, você parte o pão. Come on. O inimigo também sabe quando a gente ora vendo. Pela nossa atitude, pela nossa definição, pela nossa determinação. Ele sabe que não estamos atirando no escuro. Não estamos tentando acertar. Deus colocou o homem na terra para ele orar. Ok? Orar. Vou colocar uma declaração aqui no quadro. Vou colocar uma declaração aqui no quadro sobre a oração. Orar, que eu estou tentando responder essa pergunta. O que é orar? É realizar as coisas como Deus realizou. Como foi que Deus fez as coisas? Falando. Gênesis 1, verso 2. E disse Deus, haja luz. Orar é realizar falando, emitindo um som como Deus.
acreditando no som da sua voz, entendendo o poder da sua declaração no mundo espiritual. Orar é chamar à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17, Paulo falou, ele chama à existência as coisas que não existem. Orar é isso. Orar é, através das palavras, da minha declaração, do meu decreto, da minha posição diante de Deus, eu cheguei para realizar coisas. Eu vou realizar como? Vou realizar falando. Right? Agora, eu queria que você pegasse esse versículo aqui e usasse ele ao contrário. Se orar é trazer à existência as coisas que não existem, significa que você quer que aconteça o que não aconteceu, certo? Como é que você faz isso? Falando. O que você quer que aconteça? Ser aprovado na carteira. Então, o que você vai orar? Seja aprovado. Eu declaro essa carteira aprovada. Eu declaro isso aprovado. Eu declaro isso vai acontecer. Trazer à existência o que não existe. Se você realiza o positivo falando, então você tem o poder de fazer desaparecer o que não deve existir. Você tem que usar esse versículo de forma contrária. Se eu trago à existência o que não existe, eu mando desaparecer o que existe, que não é para aparecer também. Doença, vai embora. Eu te mandei embora. Some, desaparece daí. Você não é para existir. A minha palavra não só traz a existência, ela leva para a inexistência também. Esse conflito vai acabar hoje. Hoje é o último dia. Acabou. Eu falei, acabou. Eu trago à existência a paz que não está aí. E eu acabo o conflito que está aí também. Alguém disse comigo para mim, é muito importante orar. Você precisa de mais alguma coisa? Você não precisa de mais nada. Deus nos fez como Deus. Ele nos fez como Ele. Agora, você sabe, eu vou falar uma coisa aqui agora, que não está no meu esboço, mas eu vou falar aqui agora. Vou colocar em vermelho. O importante, porque a gente não pode dizer assim que o importante é falar, qualquer um que falar vai dar o mesmo resultado. Qualquer um que falar de qualquer jeito vai dar o mesmo resultado. Não vai dar. O que importa é de onde. De onde se fala. De onde você fala? De onde você fala? O bebê tá tirando a minha atenção. De onde você fala? Do tipo de vida que você está, do tipo de qualidade que você é, do tipo de autoridade que você é. Se você não é a pessoa que tem autoridade, se você não é a pessoa que está estabelecida num lugar de autoridade, você pode falar o tanto que você falar. Não vai acontecer nada. Porque não é o que você fala, não é o que qualquer um fala, é de onde você fala. Você foi estabelecido num lugar de autoridade? Você já foi purificado, libertado, curado, estabelecido num lugar de autoridade, para que você falar daqui vai afetar tudo que está embaixo, mas se você estiver embaixo, você não vai afetar nada que está lá em cima, porque depende de onde você fala. A mesma pessoa pode usar o nome de Jesus, que é o mesmo poder. O nome nunca mudou, o nome é Jesus. O poder está no nome de Jesus, mas quem está usando? Bom, quem está usando é essa pessoa aqui. Mas ela está onde? Não, ela está no buraco. Ela está na lama. Ela não tem autoridade. Bom, ela vai usar o mesmo nome e não vai causar efeito nenhum. O outro vai usar o mesmo nome, mas ele está onde? Ele está num lugar de autoridade. Por que o nome funciona daqui e não funciona daqui? Mas é o mesmo nome. Depende de onde a pessoa está falando. Queria perguntar, você está estabelecido aonde? Ou você sabe onde você está estabelecido?
Então, orar é falar o que você vê no mundo espiritual, certo? Então, eu quero falar de mim agora. Eu gosto de soar o som da minha voz diante de Deus. E você? Eu gosto de deixar as minhas palavras registradas. Eu gosto de garantir que o som da minha voz foi ouvido naquele dia diante de Deus. Eu não sei se você orou, eu não sei se você, eu espero que você tenha orado. Eu espero que lá no céu tenha um recorde da sua voz hoje. Ah, não quer, eu não estou preocupado com você, estou preocupado comigo. Eu faço questão de deixar o meu recorde lá. Eu faço questão de deixar o meu recorde lá. E outra coisa, não é só o som da minha petição, é o som da minha adoração, é o som do meu requerimento, dos meus decretos que eu proclamo diante de Deus. Eu já coloquei esse versículo uma época aqui, mas vou colocar de novo hoje. Dá uma olhada só, quão poderoso é 1 Reis, capítulo 8, verso 59. Dá uma olhada como é poderoso. 1 Reis, capítulo 8, verso 59. São palavras do rei Salomão. Como ele teve discernimento do Espírito de Deus sobre o significado das suas palavras diante de Deus. Porque, se você olhar no verso 54, Salomão estava orando quando ele estava dedicando o templo. Ele pôs-se em pé, abençoou a congregação no versículo 55. Só que no 59, quando termina a oração, ele diz assim: e que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, que as minhas palavras, veja como ele sabe a importância de suas palavras, que elas estejam perante o Senhor, diante do nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir. Salomão depositava as palavras, os decretos, as orações diante de Deus, porque ele sabia que Deus podia usar as palavras que ele falou, como cada dia necessitasse. Se o inimigo chegasse com uma contraproposta, Deus tinha uma palavra de Salomão para usar contra as propostas do inimigo. Deus tinha orações de Salomão, Deus tinha coisas que ele tinha falado. Por isso que eu falo, eu gosto de declarar a minha voz diante de Deus, de deixar as minhas palavras bem registradas diante de Deus, para que Deus possa usar essas palavras como cada dia o exigir. Alguém tem essa noção? Eu não acho que os crentes têm essa noção de que Deus precisa de um depósito das nossas palavras para combater a obra que o inimigo faz. Eu gosto de soar o som do meu louvor. Vou declarar isso mais uma vez. Eu gosto de soar o som do meu louvor diante de Deus. Eu gosto de soar o som da minha gratidão, da minha adoração, das minhas renúncias diante de Deus. Eu gosto que os demônios ouçam quando eu estou renunciando a eles. Eu gosto que os meus arrependimentos fiquem bem registrados diante de Deus. Às vezes eu repito 3 vezes. Eu quero make sure que a corte celestial anotou o que eu falei. Porque eu valorizo as minhas palavras. Eu não sei você, mas eu valorizo o que eu falo. Tudo que Deus me deu foi a voz. Ele me deu esse poder de orar. O que é orar? É falar diante de Deus, de um lugar de autoridade, falar com consciência, falar daquilo que eu estou vendo no mundo espiritual. O meu poder está aqui, e essa é a oração dessa noite, a mensagem dessa noite, é o objetivo de você conhecer essa mensagem essa noite. Porque o som das nossas palavras é tão importante, é que Deus nos faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Então, vou terminar aqui com essa frase, essa é a última. Porque Jesus fez questão de perguntar a um homem que era cego, e ele sabia que o homem era cego e que o homem precisava ver. E quantas vezes alguém já fez essa pergunta? Por que Jesus fez essa pergunta? E ele faz ela para nós essa noite: o que queres que eu te faça? Por que Jesus pergunta? Porque precisa haver um registro do seu requerimento legal na corte celestial, exatamente o que você quer que ele faça.
precisa haver um registro legal, você precisa falar o que é, embora ele já saiba. Alguém falou assim, mas Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que eu preciso, então eu não preciso orar. Bom, você não pode racionalizar por esse lado. Você tem que racionalizar pelo lado de que Deus precisa de um testemunho exato do que você quer que seja feito para que Ele possa fazer. Agora, eu queria que você pegasse essa palavra e usasse ela o contrário também. Se o que você quer que eu te faça, então o que você quer que eu não deixe acontecer? O que você quer que eu não permita que aconteça? O que você quer que eu destrua no seu caminho? O que você quer que eu construa no seu caminho? O que você quer? Fale as suas palavras. Fale com confiança. Repita elas. Venha de novo diante de mim. Como você quer que as coisas sejam? A maioria de nós, às vezes, só deseja. Como eu queria que fosse diferente. Por que você fica só no wish? Por que você não vai na oração e declara assim, eu declaro e decreto que as coisas vão ser assim, não vão ser assim, eu quero que elas sejam assim, elas vão ser assim. De onde eu estou falando, eu falo na autoridade do nome de Jesus. Nós não vivemos de desejos, nós vivemos das palavras que nós falamos. Orar é ouvir a Deus e falar diante dele o que você ouviu. Essa mensagem de hoje foi simples e poderosa, mas foi essa mensagem que eu trouxe. Eu queria repetir isso aqui. Orar é ouvir a Deus e repetir diante dele aquilo que eu ouvi no meu espírito. Como é que eu ouço a Deus? Eu parto o pão, eu leio a palavra. Quando eu saio daqui, eu vou orar. Eu vou orar o que eu ouvi, eu vou orar aquilo que ele falou comigo. Essas orações, elas vão ter uma resposta do céu, porque elas vieram do céu, elas foram reveladas do céu para mim. Vamos orar então, nessa noite? Hoje eu quero orar pela nossa vida de oração. Hoje eu quero mais uma vez pedir a Deus que... Primeiro eu quero dizer que Deus tem ouvido as nossas orações. E que cada um de nós deve estar grato, porque nossas palavras têm sido ouvidas diante do Senhor. Nossas palavras têm sido ouvidas diante do Senhor. Só que eu queria nessa noite renovar seu encorajamento, encorajar você. Queria perguntar mais uma vez, como é que está o seu tempo no quarto de oração? Você sozinho com Deus. Não é? Não aquele tempo que você ora dentro do carro. Eu nunca conto esse tempo. Eu não conto o tempo que eu oro durante o dia na casa inteira. Estou tomando café, estou orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu não conto esse tempo. Eu nunca parei para marcar. Bom, lá daquele lugar, para que deu 45 minutos dirigindo, eu não marco esse tempo de oração. Eu marco o tempo que eu estou dentro do carro, do quarto, orando com Deus. Esse tempo ali, separado com Ele. Esse é o tempo que eu chamo os obreiros para marcar, né? E nessa sexta e sábado a gente vai ter mais uma palavra sobre isso, porque para os obreiros, principalmente, esse é o mais importante, é aprender a buscar o Senhor. Nosso paradigma de obreiros não é o que faz, é o que gasta tempo com Deus, é o que conhece a Deus na oração, é o que entende que você faz mais orando do que fazendo. Nós fazemos mais de joelhos do que trabalhando com as mãos. Se você puder erguer as mãos, eu queria abençoar as mãos da oração. Essas são as mãos da oração. É a primeira coisa que eu quero pedir mais uma vez, é assim, purifica as mãos mais uma vez. E alguém pode pedir, purifica também minhas mãos. Lava de toda inveja, toda impureza, ou mágoa, ofensa, ou ira, ou contenda. Porque Paulo diz assim, que os homens levantem as mãos na oração, sem ira nem contenda. Então alguém diz, Senhor, me purifica. Eu quero usar as armas da oração com autoridade. Sim, eu quero usar com autoridade. Eu quero falar de um lugar de autoridade. Eu quero proclamar minhas palavras de um lugar de autoridade. Então vem me abençoar agora. Vem renovar. Alguém diz, aperta nas minhas mãos, firma nas minhas mãos a arma da oração. Renova o meu encorajamento, renova a minha fé na oração. Alguém diz, adestra minhas mãos na oração.
Sim, como tu adestra minhas mãos na peleja e na batalha. Adestra minhas mãos na oração. Que o levantar das minhas mãos seja agradável e também seja discernido. Seja um levantar discernidor, onde eu tenha revelação. Agora nós vamos orar, abre os meus olhos para enxergar o mundo espiritual. Eu não quero ficar atirando sem saber onde eu estou atirando. Eu quero atirar com autoridade. Então eu preciso ver, eu preciso enxergar primeiro. Eu preciso enxergar. Alguém diz, abre meus olhos, Senhor. Isso na oração, Pai, que eu possa ver o mundo espiritual. E ali eu posso orar a partir de uma visão clara. Não deixe eu ficar vendo sombras que eu não entenda, que eu não discirna, que eu discirna as sombras, o que está lá, no fundo, que está se escondendo de mim, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, tira as escamas. Hoje nós proclamamos, Senhor, que no partir do pão há um abrir de olhos. Eu proclamo que o Senhor, ao ler a palavra, está abrindo os olhos, está tirando as escamas, rasgando os véus, para que a gente tenha uma oração eficaz, uma oração eficiente. Quero agradecer agora o privilégio de orar. Deus, obrigado o privilégio de ter sido chamado para orar. Sim, tu me chamaste para orar, tu me chamaste para proclamar as minhas palavras diante de ti. Alguém fala para Deus assim, Senhor, eu vou valorizar mais minhas palavras, vou entender aqui que elas têm mais valor do que eu pensava que elas tinham. Cada palavra que eu falo, cada decreto que eu faço, cada declaração, cada proclamação tem um grande poder, porque o Senhor me chamou para fazer essas proclamações. Senhor, eu sou como tu, eu realizo as coisas falando. Tu me chamastes como tu, um Deus que faz as coisas pela palavra. Então agora vamos consagrar a boca ao Senhor, os lábios ao Senhor. Quero pedir a brasa de fogo do altar de Isaías para tocar os nossos lábios. Purificar da linguagem fútil, da linguagem fraca, da linguagem do vocabulário que não é coerente com as minhas declarações. Que eu tenha na minha vida normal uma linguagem santa para que quando eu for orar, não venha anular as minhas palavras. Senhor, eu abençoo as orações dos irmãos. Agora eu quero orar pelo seu tempo de oração. Senhor, eu não sei qual a medida de oração de cada irmão, mas eu quero pensar, abençoa agora. Melhora essa medida. Dá força aos irmãos no meio do trabalho, do schedule, da correria da vida, mas melhora agora a vida de oração. Alguém pede para o Senhor, me ajuda. Me ajuda, me dá ânimo, coragem, inspiração para eu orar mais. Quero passar mais tempo contigo, um tempo de maior qualidade. Um tempo privado de qualidade com o Senhor. Aumenta o meu tempo de oração, Senhor. Eu abençoo a vida de oração dos teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja. Era essa palavra que eu tinha hoje para nós. Né? Eu sei que os irmãos estão orando, estão se esforçando e eu queria só encorajar você a não desistir. Você que não está conseguindo orar muito, por favor, não desista. Persista. Há uma recompensa de justiça que Deus quer nos dar. Ele falou, os que clamam dia e noite, depressa o Pai lhes fará justiça. No casamento, na família, nas finanças, na vida sentimental, na vida ministerial, há uma justiça esperando. Não pare de clamar. Eu abençoo sua vida de oração. Então, os irmãos que puderem, espero vocês lá na sexta-feira, às 8 da noite. Então, nós estamos encerrados.